tão frio, mas tão frio que eu uso balaclava. Mas enfim, não é sobre a minha balaclava que eu vou falar, estou justificando porque está frio. Mas enfim, olha, eu comecei a estudar tanatopraxia, né? Que, para quem não sabe, tanatopraxia é quem trabalha com cadáver, né? Então acho que eu posso acabar estudando mais se eu me estimular a fazer anotação para gravar vídeo. Então assim, vamos falar sobre a primeira aula da tanatopraxia, né, que eu tive. Ela é sobre medicina legal. A medicina legal, ela utiliza o conhecimento médico para poder fazer aplicação de lei, investigação e dar os seus respectivos processos legais com isso, né? O que a gente quer dizer com isso? Olha, vamos dar em exemplo que alguém teria criado algum remédio que faz emagrecer, mas aquele remédio usa uma erva venenosa, né? Então a pessoa está lá usando de argumento: ai, mas é natural, vai me fazer emagrecer. Tá, mas isso é venenoso. Então de repente os rins dela morrem e a pessoa consequentemente falece. Claro, cara, a pessoa que fez aquilo, não sei de onde ela tirou que emagrece aquilo, mas ela de qualquer forma criou a receita e falou: é natural. Cara, veneno de cobra também é natural. Então o que acontece? Ao ser analisado aquilo por um médico legal, ele diz: isso aqui é venenoso, é perigoso demais, não pode ser usado como medicamento isso, nem prescrito com uso controlado. Após ter as análises médicas, isso pode ser proibido, isso poderia ser proibido. Existem remédios que são muito fortes, porque têm efeitos colaterais fortes, em excesso podem dar overdose, podem dar vício, etc. Mas podem ser úteis para determinada doença. Então, através da medicina legal, que é posto que o remédio pode ser vendido ou dado em postos de saúde, só que com uma prescrição para você tomar ele de forma controlada, né? Então, é isso. Como é que isso é usado no estudo de pessoas mortas? Cara, a gente vê determinação de causa de morte. Se a pessoa estava usando em excesso um medicamento que faz mal pra caramba, como é que ela tinha acesso a tantos remédios? Será que tinha algum médico que dava receita sem poder dar receita? É o caso, por exemplo, do Matthew Perry, né? Tinha uma época que dizem que ele estava usando um remédio que parece que era pior que o crack, em questão de vício. Como é que uma coisa dá mais dependência que crack? É uma coisa surreal, né? Certamente, se não tinha na época um remédio mais recomendável ou mais útil que esse, hoje em dia deve ter, né? Matthew Perry, ele sofreu muito com medicamentos, porque ele se viciou neles. Ele ia trabalhar muitas vezes chapado, gravar sem poder estar gravando, né? Ainda assim era um grande ator. Infelizmente ele faleceu, acho que há 2 anos, né? Ele passou mal na piscina dele e morreu lá. Mas enfim, aí a gente pode observar, por exemplo, casos de lesões. A vítima é o causador. O causador da lesão, muitas vezes ele não fez de propósito, né? Pode ter sido uma coisa acidental, uma brincadeira de mau gosto. Eu já vi, por exemplo, vídeo que os moleques estavam lá olhando um rio de cima de uma ponte, né? Então o outro resolveu empurrar ele de brincadeira para ver se ele sabe nadar, e ele morreu. Isso pode ser um exemplo, né? Porque ele acabou matando mesmo sem a intenção de matar. Então, a gente divide isso em acidente e morte suspeita. Uma determinação da causa de um acidente, né? E a realização do exame na necrópsia para determinar as causas, né? E você sabe que existe, no caso, morte natural e a morte violenta. A morte natural é tudo que vem de dentro do seu corpo. Você adoece, pega um câncer, uma hipotermia ou coisa parecida. E tem a morte violenta. A morte violenta não é necessariamente um homicídio. A morte violenta é sempre algo externo, como por exemplo
ela ter sido atropelada, uma pedra ter deslizado e caído em cima da cabeça dela, é sempre algo externo. Um suicídio pode ser também uma morte violenta, porque é algo externo, algo de fora causou a morte dela. A pessoa morreu de velha. A pessoa não morre de velha. A pessoa pode estar tão velha que o corpo não aguenta mais e acaba passando mal mesmo dormindo. Por exemplo, minha avó morreu dormindo. Ela tinha falado, as últimas palavras dela, ela falou que ela estava com frio. Eu estou com frio. Ela foi dormir, ela infartou dormindo. Essa é a morte mais suave que uma pessoa pode ter, porque ela morreu sem dor nenhuma. Provavelmente, o que aconteceu? Uma veia estourou nela enquanto ela estava dormindo, ela faleceu. Então foi uma morte natural, um infarto é natural. Agora, vamos ver aqui um exemplo complicado. Uma pessoa que morreu de álcool é natural ou é violento? Olha, se ela, por exemplo, bebia tanto que ela contraiu uma cirrose, é natural. Mas e se foi um coma alcoólico? Ela bebeu tanto que ela acabou se intoxicando ou ficou vulnerável ao frio e morreu de hipotermia. Isso acabou, olha, se foi uma hipotermia, é natural. Mas se ela acabou bebendo tanto que ela se intoxicou, não é diferente de ela, por exemplo, ter bebido veneno. Então é externo, porque ela acabou se suicidando. Isso conta como um tipo de suicídio. Não é de proposital, mas ela acabou causando a morte dela. Então, e assim, a primeira pessoa, no caso, que fez uma autópsia de um corpo foi, pelo menos registrado, né, foi o Antésio, que ele analisou as facadas que aconteceu no Júlio César. Ele tinha levado 23 facadas, mas só uma foi uma letal. O que eu quero dizer com letal? Se uma pessoa leva uma facada na mão ou no braço, isso não é letal, uma pessoa não morre na hora. Se uma pessoa leva uma facada no olho, ela não morre na hora. Ela pode ficar cega, vai sangrar, vai doer, mas ela não morre. E se foi na barriga, por exemplo, que nem que o Bolsonaro levou? Olha, isso é muito perigoso. Mas isso não mata na hora. Ela poderia morrer em algumas horas, mas ele teve atendimento médico. Mas e se fosse no coração ou no cérebro? A pessoa pode morrer na hora. Então, daqueles 23 facadas que César levou, só uma foi letal, que foi uma no coração dele. Claro que eu acredito que ele de qualquer forma morreria em poucos minutos, porque foi uma traição e ele estava sangrando muito, né? Ainda assim seria possível salvar ele, pelo menos nos termos de hoje, né? Na época era muito complicado. Um segundinho. Tá, voltando. Das 23 facadas que o Júlio César levou, né? Só uma era letal. Inclusive, a gente cumprimenta apertando a mão justamente para não ver se tem uma faca escondida embaixo da manga, que foi o que os senadores tinham feito. Agora, dentro da medicina legal, existem muitos ramos que são estudados para fazer o direito sobre, né? E para poder ter lei de investigação sobre, né? A antropologia identifica o indivíduo. Ele tem documento quando foi encontrado morto? Se sim, esse documento é verdadeiro, a gente confere no banco de dados, né? Existe gente que tem documentação falsa, existe gente que nem documentação tem. Olha, vamos dar um exemplo. Você sabe como é que descobrem se existe um espião estrangeiro dentro de um país? Espiões, tipo da Rússia. Teve um caso já, de uns anos atrás, né, de um espião russo que foi preso aqui no Brasil. Ele estava num presídio federal em Brasília. Repararam uma coisa estranha na documentação dele. Ele era dono de uma joalheria, supostamente, né? Mas desde que ele nasceu não tinha absolutamente nada registrado no nome dele. E, parece que ele nunca foi matriculado em lugar nenhum, nunca se inscreveu em nada, mas estranhamente era dono de algo. Então observaram aquilo, ele foi monitorado por um tempo e concluíram que ele era um espião da Rússia. Ele falava português muito bem, mas ele não era brasileiro. Aquela certidão de nascimento dele, aqueles documentos que ele tinha até título de eleitor, para você ter ideia. Ele, a partir da certidão de nascimento falsa, foi possível ele emitir todos os outros documentos. Então ele vivia há anos no Brasil como um cidadão normal, mas ele era um espião da Rússia, né? Agora, em caso de pessoas que não têm documento, que tipo de pessoa não tem documento? Gente que vive bem isolado, né? Como, por exemplo, alguns indígenas.
Mas quando é assim, ainda às vezes ainda dá para identificar de onde a pessoa veio. O nome dela é a mesma coisa que um vulgo ou um apelido, porque ela não tem um nome oficial. Se meu nome é Lucas, né, mas as pessoas, por exemplo, me apelidam de Guaxinim, porque eu gosto de Guaxinim, eu fico compartilhando na internet imagem de Guaxinim. Guaxinim não é meu nome oficial, meu nome oficial é o que está no documento, né? Enfim, aí tem traumatologia, a lesão corporal e o causador dele, ou algo que deu o impacto, algo que deu a perfuração, algo que deu o corte. Eu vou falar disso mais pra frente no vídeo, tá? A sexologia, que investiga crimes sexuais. Se a pessoa foi estuprada, deixa rastros do sêmen do agressor no corpo. Isso pode ficar dentro da vagina de uma mulher por até 3 semanas, né? No ânus também. Uma pessoa que passou por isso, geralmente ela foi apertada, então existem marcas pelo corpo dela. Então, mesmo o corpo de uma pessoa morta pode falar, porque deixa vestígios. Se aquela pessoa, se o agressor tem força suficiente para deixar aquele tipo de coisa. Se a pessoa, por exemplo, foi apagada com um químico, como um Boa Noite Cinderela ou coisa parecida, ainda assim no sangue dela tem traços daquele químico. Então isso poderia ser encaixado. Ela pode não ter ferimentos físicos, mas no caso ela tem vestígio no sangue. Aí tem a tanatologia, que é o processo da morte. O que aconteceu com a pessoa até ela morrer? Supondo que ela levou um tiro, ela cambaleou e caiu para trás. Isso, até lá tem um processo de morte, até ela parar de respirar, o sangue parar de jorrar. Depois que uma pessoa morre, o sangue ainda pode jorrar por até 10 minutos, né? É o caso, por exemplo, do Yoki. A Elisa Matsunagi, né, é uma coisa que o próprio Yoki tinha ensinado para ela. Quando eles saíam para caçar, depois que matam um bicho, esperava 10 minutos antes de começar a cortar os pedaços dele. Quando ela matou o marido, ela fez a mesma coisa que eles faziam com o bicho. Esperou um pouco para o sangue parar de correr, né? Porque existe um time para o sangue deixar de esguichar. Aí tem a toxicologia, né, que é para investigar venenos utilizados e outros químicos que poderiam matar, né? Uma pessoa pode ser morta, por exemplo, com radiação, né? Não é um veneno convencional, mas quer dizer, não é um veneno, mas é uma coisa que dentro do corpo pode matar, né? Que é o que, por exemplo, os russos fazem com jornalistas que falam demais, né? Aí tem asfixologia, que não é só esganamento, gases também. Uma pessoa que está exposta a muita fumaça, ela morre intoxicada, ela foi asfixiada pela fumaça. Muitas vezes pode ser um gás não respirável, né? Um gás venenoso, como por exemplo o gás radioativo, né? Quando deu aquele desastre em Chernobyl, caiu do céu uma espécie de neve negra. O pessoal que estava na ponte, tudo olhando, pensou bonito: nossa, o que é isso? Uma neve preta? Um fenômeno natural raro? Não. Elas respiraram aquilo e elas acabaram morrendo intoxicadas. Então isso estuda tudo que é causa que é respiratória, né? O que é que fez a pessoa parar de respirar? Psicologia da medicina legal, que estuda o emocional das pessoas. A psicologia forense também, que estuda os transtornos mentais, o emocional da pessoa, que isso é fundamental para colher testemunhas, tentar identificar mentirosos porque mentem, e psicopatas, por exemplo, pessoas com borderline que têm explosões emocionais e coisas similares, né? A medicina corporal, a medicina legal desportiva, né, que estuda, por exemplo, doping. Quando, por exemplo, eu lembro que lá nas Olimpíadas de 2012, lá na Inglaterra, tinha um escândalo que os atletas russos tentaram usar doping para competir. No caso, é uma espécie de bomba. A pessoa usa para ficar mais forte, mais rápida. Isso dá danos ao corpo, né? Isso pode, certas vezes, esses dopings, essas bombas podem deixar a pessoa muito violenta, pode deixar a pessoa com muita dor de cabeça, pode deixar calva, né? Porque dá um estouro na testosterona dela, né? Então, se é percebido que um atleta ele está se utilizando de alguma droga para tentar tomar vantagem, ele é desclassificado. Então, porque apesar disso dar força realmente para ela, além dos efeitos colaterais que podem causar dano para ela,
Às vezes alguém cria algum tipo de bomba cujo indivíduo não fique calvo nem violento. Um químico, um médico realmente pode inventar alguma coisa assim. Ainda assim é uma trapaça, porque os demais atletas eles usaram do seu treino natural de causas naturais para ficarem com aquele físico e não uma droga substancial, né? Uma droga fabricada. Não existe uma fruta que faz os músculos crescerem instantaneamente, tipo aquela que o Tarly come lá no filme do Dragon Ball. Mas enfim, a criminalista que vê indícios do exame do corpo de delito, né? Ferimentos, facadas, perfurações. O corpo de delito não é feito sempre num morto, ele é feito no vivo também. Se você sofre agressão e o médico vai estudar, ele vai colocar tudo aquilo num boletim. O corpo de delito pode ser usado também em objetos. Uma faca foi usada no crime, eles veem se tem digital, se tem sangue, se tem pele naquilo. Então o corpo de delito ele não é só num morto ou num vivo, ele também é em objetos locais. Ela bateu a cabeça numa quina, tem um pouquinho de sangue ali, isso tudo é analisado pela polícia científica. Você sabia que se uma pessoa está infartando, aí quando ela cai no infarto, ela bate a cabeça e gera um ferimento, se ela morre a caminho do hospital, o médico não pode assinar aquela morte? Por quê? Porque não foi uma morte assistida. A morte assistida é a pessoa morreu no hospital, foi visto, o médico explica o que aconteceu. Então, mesmo se a causa da morte dele tenha sido um infarto, não se pode ter certeza. Será que ele infartou porque ele tomava muito energético, tinha pressão alta ou sei lá o quê? Ou será que ele infartou depois dele ser agredido? Ou ele foi agredido enquanto estava sendo infartado? Você não pode ter certeza do que foi aquele ferimento. Então, até isso pode entrar em investigação criminal às vezes, né? A infortenística, né? Que é acidente de trabalho, né? E doenças no trabalho. Se uma pessoa de repente ela pegou intoxicação alimentar e a gente vê que aquilo realmente é uma coisa grave, ela não pode trabalhar porque ela está intoxicada. É a medicina legal que diz, não tem condição de uma pessoa trabalhar assim, não vai ser produtivo, vai ser perigoso, vai atrapalhar. Então é graças a esse tipo de análise médica que é possível fazer uma lei para que aquela pessoa tenha um atestado médico. Agora, e se é um acidente de trabalho? Eu conheço um caso que, o cara é uma besta quadrada, pelo que ele fez. Não pelo acidente que aconteceu com ele, né? Mas, sabe aqueles armários de ferro que é feito para colocar coisa? Então, quando ele foi abrir o armário dele, quando ele puxou a porta, o armário inteiro caiu em cima dele e ele foi parar no hospital. Então, foi um acidente de trabalho. Iam dar para ele desde já testado. Ele falou, você vê como uma besta. Ele falou assim, não, quero 2. Eu quero te dar 10, você quer só 2? Não, quero 2. Então tá bom. Ele voltou lá pro posto e adverteram ele porque ele amassou o armário. Não, senhor, não era para ele aceitar essa advertência. O armário que amassou ele. Não é para ele aceitar isso. Isso é sujeito a processo, porque foi um acidente de trabalho. Ele não é culpado por isso. Aquele armário caiu porque ele não era nem pregado no chão, nem na parede. Isso aí foi uma negligência da empresa, do hospital, não dele. Então, olha, tudo bem que é difícil uma pessoa morrer assim, né? Mas se de repente tinha muita coisa pesada lá dentro, ele poderia morrer. Sendo uma pessoa velha, o corpo dele era mais fragilizado, poderia ter um infarto, considerando que ele tem ansiedade. Então, tudo isso entra num criminal também, entra numa questão de processual, né? Genética médica legal, né? Que é para você ver vínculo genético entre indivíduos, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, quando, sei lá, um irmão mata o outro, ou o pai mata a filha, não, se a pessoa ela não é identificada, de repente com base de DNA você pode tentar buscar parentes para tentar avisar que aquela pessoa morreu. Eu vi um caso curioso anos atrás, né? Que, foi encontrado um corpo numa chaminé lá nos Estados Unidos. Aí ninguém identificava, apelaram para tentar buscar no DNA. O único parente do cara que encontraram vivo era um padre que morava no Brasil e não sabia nem quem era aquela pessoa. Mas para você ver como eles foram longe para tentar achar algum parente dele. O cara era praticamente um fantasma, não sabia nada sobre aquela pessoa, né?
Mas isso provavelmente foi coisa mal investigada, né? Ou não dava para investigar mais do que isso, né? Existem casos de pessoas que elas ficaram desaparecidas 20 anos, nesses 20 anos trabalharam só informal, sem carteira registrada, depois de 20 anos foi encontrado ou resolveu aparecer de volta, né? E aí explica por que é que sumiu, ou sei lá, né? Mas alguma família aquela pessoa devia ter nos Estados Unidos, porque nem no Brasil ele foi reconhecido. De repente em um terceiro país, mas eles tiveram que apelar para a genética para poder tentar avisar parente ou tentar descobrir o porquê que é que aquela pessoa foi morta e como é que ela foi parar numa chaminé, né? Porque é infinitas possibilidades o porquê e como foi parar ali, né? Mas enfim, aí tem a vitimologia. E isso é quando é o recolhimento de testemunho, né? A vítima viva, né? Ela é essencial para colher testemunhos, né? E assim, mesmo quando uma pessoa está morta, o corpo dela fala, né? Você vê vestígios no corpo dela. De repente ela gravou um vídeo antes de ser morta, né? Eu posso dar de exemplo o caso daquela mulher que ela foi morta pelo síndico. Ela, antes de descer lá embaixo para ver o que estava acontecendo, ela estava filmando. Aí o síndico pegou ela por trás e matou. Quando ela filmou, ela gritou. O cara tentou jogar o celular dela fora no bueiro, a polícia encontrou aquele celular depois, né? E foi uma prova final. E eles já sabiam que tinha sido ele, né? Mas aquilo ali matou de vez a charada, né? Se já era 99% de certeza, virou 100% de certeza, né? Então a vítima ela conseguiu deixar uma prova antes de morrer, gravada, né? Aí a gente começa a estudar a traumatologia forense, né? Isso estuda as lesões, os traumatismos corporais, né? Os agentes causadores, diagnóstico, o prognatismo, né? As implicações legais que isso pode ter e as interpretações de lesões, né? Para ter todo o processo judicial, né? O que a gente vê que é um crime muito bárbaro, muito violento. De novo, posso falar da Matsunaga. Ela matou o marido. Ponto. Agora, a partir do instante que mesmo com o marido morto, ela começa a cortar ele em fatias, começa a ser cruel, né? Então, quanto mais coisa você faz com aquele corpo, mais cruel fica. O maníaco do parque. Mesmo com o corpo morto, ele estuprava cadáver, meu. Era insano demais aquele cara. Quanto mais mais coisa é feita com o corpo, mais isso pode aumentar a consequência legal, né? Então, assim, o que seria uma energia lesiva? Não, é uma energia causada por ordem mecânica. A mecânica é o impacto, né? Então, assim, pode ser causado por pressão, deslizamento, percussão, explosão, tração, torção, descompressão ou compressão, né? Contra-choque, né? Uma pessoa, Vou dar um exemplo que aconteceu em Praia Grande. Tinha um menino na escola, né? Ele sofria bullying, né? Os agressores eles começaram a empurrar ele para lá e para cá, né? Como se ele fosse uma bola de ping-pong. Quando ele caiu no chão, um deles se jogou em cima dele dando uma cotovelada. Essa cotovelada fez um osso penetrar no pulmão dele. Ele poderia ser operado, mas teve negligência médica. Ele morreu porque não foi operado. Então, o que foi o mecanismo? Foi a pressão posta, né? Se você vê que uma pessoa, por exemplo, caiu numa máquina de fábrica e morreu, aqueles encanamentos, aquelas molas fazem a pressão, fazem a mecânica que deu, né? Aí a gente vê energias físicas, né? O que seriam energias físicas que causam dano? Som pode machucar. Se você pega um estetosfone e grita no ouvido da pessoa, ela fica meio surda, você mata algumas células aqui. E isso causou impacto nela. Como é que luz pode machucar uma pessoa? Luz solar, cara. Se você não passa protetor solar, vai na praia, você pega insolação. Você começa a abrir umas casquinhas, você fica vermelho, seu corpo dói. Quase como se você tivesse levado impacto. Insolação, a luz também machuca. Eletricidade, quando você leva choque. Calor, a pessoa fica desidratada. O frio, ela pega hipotermia, ela congela, né? Pressão quando ela é esmagada. Radiação, que eu mencionei, né? Química,
que são causadores de veneno, né? E físico-químico. O físico-químico é morte por uma asfixia química, né? A pessoa, de repente, passa tanto produto de limpeza no local que aquela mistura de produtos faz ela passar mal, ela desmaia, ela pode morrer, né? Então, o que é o meio mecânico em geral? Armas propriamente ditas, tipo um soco inglês, um punhal ou uma arma de fogo, essas coisas são usadas como armas. Elas podem ser usadas de formas inconvenientes, claro. Eu, por exemplo, uso o soco inglês para abrir lata, porque eu tenho raiva de abridores de lata, então eu uso o soco inglês para bater na lata até abrir ela. Mas enfim, o soco inglês é usado para ser uma arma. Então, uma arma propriamente dita é isso. Uma arma eventual é qualquer coisa que não é feita para ser uma arma, mas é utilizada como uma. Uma caneta não é feita para ser uma arma, mas se você usa tanta força que você penetra alguém com uma caneta, ela foi usada como arma. Tudo pode ser usado como arma, se você parar para pensar. Se você pega um pano, você passa um álcool e você taca no nariz de uma pessoa, ela desmaia. Ele foi usado como uma arma. Ela não é propriamente dita, é uma eventual, mas ela é uma arma. Pode ser usada como arma, uma cadeira, tudo que você imaginar. O que é uma arma natural do corpo? Punhos, dentes, se você morde a pessoa, né? Chutes, arte marcial, você está usando o seu corpo como uma arma natural, né? E aí tem outros meios, que é qualquer outra coisa que não se encaixe, uma explosão. Se a explosão foi tão forte que arremessa a pessoa, é um outro meio. Um animal, se você joga um cão em cima de alguém para atacar ela, né? Um veículo, um acidente de carro no caso, né? E uma queda, se a pessoa cai no chão, né? Ela pode ser tanto empurrada quanto escorregar, né? O chão acabou sendo usado como uma arma, mesmo não sendo de propósito, né? E tem aqui tudo que for diverso, né? E assim, é possível alguém morrer com queda? É possível. O ditador de Portugal, por exemplo, Salazar, ele teve uma das mortes mais ridículas da história. O que aconteceu com o Salazar? Ele escorregou numa banheira, bateu a nuca e morreu. Ele já era velho. Esse tipo de coisa é muito comum acontecer com o velho, mas pode acontecer com alguém mais novo. Agora, eu vou dar um exemplo. O Lula, ele tá bem velho, cara. Ele tá com quase 90 anos, tá na casa dos 80 já. Ele tava 2 anos atrás, ele tá tomando banho sentado num banquinho, porque ele não tá se aguentando muito tempo em pé. Aquele banquinho, não deu para entender se ele caiu do banquinho ou se o banquinho quebrou. Ele bateu a cabeça, ele teve que ser internado, porque ele teve um sangramento no cérebro, né? Ele teve que ser operado. O Alckmin assumiu temporariamente. Ele poderia ter morrido vítima de uma queda, né? Então, assim, em tipos de impacto tem o meio ativo, que é quando um objeto se direciona a você. Quando você é atropelado, por exemplo, quando uma bola de queimada vem até você, quando algo é arremessado em você, né? Uma caixa de madeira, por exemplo, que quebra o maxilar. Tem um impacto passivo, que é quando o objeto que estava parado, mas você foi em direção a ele. Vamos imaginar que uma pessoa estava bêbada. Ela bateu a cara dela num poste. Isso foi um impacto passivo, porque o objeto que causou impacto foi o poste. No caso do Salazar ou do Lula, o chão foi o passivo, porque ele que acabou indo até o chão na queda e acabou se machucando com isso. Aí tem o misto, que é quando um está indo em direção ao outro. Quando, por exemplo, um carro atropela um ciclista, o ciclista provavelmente se acidenta. O motorista do carro dificilmente vai se acidentar com isso, né? Mas e se for, por exemplo, um cavalo? O cavalo, ele foi atropelado, mas o cavalo é muito pesado. Ele passa do vidro do carro, mesmo com o airbag, e ambos se machucam. Então, assim, o ativo é quando algo se direciona a você. O passivo é quando você se direciona a algo. E o misto é quando um se direciona ao outro, que causa lesão, né? Tudo isso são tipos de lesões. Aí eu falo, perfurante, né? Um perfurante, olha, se você toma uma vacina, por exemplo, ou faz aquele negócio lá para medir diabetes, que faz um furinho bem pequeno, isso é uma perfuração. Agora, tem perfurações que podem ser muito compridas. Se uma pessoa, por exemplo, cai em cima daquelas lanças que tem em portão, aquela perfuração é muito comprida, ela pode ser muito perigosa, ainda mais se pega num órgão vital.
Agora, um cortante, quando uma faca é usada para fazer um corte, isso é uma lesão, isso é um tipo de lesão cortante. Agora, o que é um contundente? Se você, por exemplo, soca uma pessoa e deixa o olho dela roxo, você estourou uma veia interna dela, mas você não fez um corte, uma perfuração. Isso é um contundente, é algo que causa impacto, né? Uma arma branca pode ser usada de uma forma não convencional. Se você tem, por exemplo, um machado. Eu vi um vídeo, né, que um cachorro estava mordendo um homem, aí um segundo homem pegou um machado para bater no cachorro, mas ele não usou a cabeça a parte da frente do machado, senão ele matava o cachorro com o corte. Ele usou a parte de trás da cabeça, então ele nocauteou o cachorro. Teria sido a mesma coisa se ele tivesse usado uma barra de ferro, que é uma arma eventual, ou um martelo, que também é uma arma eventual, pois o martelo não foi feito para bater na cabeça de alguém, apesar de ser possível isso, ou mesmo um porrete. Um porrete é uma arma propriamente dita. Se você usa um porrete, você teria nocauteado o cão, mas ele não tinha um porrete, ele tinha um machado, então ele usou a parte de trás da cabeça do machado. Se eu uso aqui um garfo, eu poderia perfurar uma pessoa, mas se eu usasse o cabo dele, eu machucava a pessoa. Então ela é usada de uma forma não convencional. Logo, o garfo ele não foi usado com uma penetração, foi usado de forma contundente, né? Aí a gente aí tem umas mistas, né? Tem o perfurante contundente. Um tiro, por exemplo, o tiro ele não só simplesmente penetra. Um tiro ele penetra osso, penetra veia, penetra um monte de coisa. Então é um perfurante contundente, porque ele dá estouros internos, além daquele furo que ele causou. Um perfurante contundente porque é quando você coloca, olha, se você faz, por exemplo, um perfurante cortante, quando, por exemplo, a facada do Bolsonaro, se ele leva uma facada e puxa assim a faca para cima, além de perfurar, fez um corte para cima. Agora, o que é um cortante, um corte contundente? Você usa um machado. O machado pode só penetrar na pessoa, mas se você usou tanta força que você decepou uma parte da pessoa, foi um corte contundente. Então, assim, perfuração contundente, né? Um tiro também é uma perfuração contundente, porque ela estoura tudo, ela corta, ela penetra, né? Mas, enfim, vamos resumir aqui, caso essa última parte tenha ficado confuso. Perfurante contundente, quando além de penetrar dá estouros. Perfurante cortante, quando você penetra e puxa. Corte contundente, quando você decapita algo através de alguma arma, através de uma mordida. Se eu mordo um dedo, por exemplo, eu posso arrancar o dedo da pessoa fora. Logo, a arma natural foi usada para fazer um corte contundente, sacou? Então, assim, aí a gente fala de feridas. O que é uma ferida compactual? É o formato dela, né? Se você vê uma pessoa que foi penetrada por uma agulha, por exemplo, deixa só um pontinho. Muitas vezes esse pontinho nem causa sangramento, ou causa um sangramento muito curto, porque o seu corpo, a célula branca dela, na hora fecha. Você vê, por exemplo, uma pessoa que foi morta por um picador de gelo. Aquela ferida ela não vai ser redondinha, mas o seu corpo ele pode acabar esticando aquela ferida, que é um mecanismo do seu corpo para tentar fechar ela de imediato. Então o formato ele acaba se alterando. Então, assim, a minha primeira aula de medicina legal foi sobre esse tópico, né? Eu espero que tenha ficado bem entendível o que eu falei, né? O curso de anatopraxia ainda dura 1 ano, então depois de ter visto esse vídeo, forte abraço, fica com Deus.